Olá, amigas e amigos. Eu acabei de ler O Anel do Nibelungo, de Richard Wagner, na versão de P. Craig Russell, sob o selo Pipoca e Nanquim, da editora Pipoca e Nanquim. Eu confesso que estou, ao mesmo tempo, maravilhado com a obra, também fiquei preocupado. Bom, primeiramente os encantamentos, né? As coisas que me maravilharam. Assim como Russell, eu também sou um fã de ópera, desde os meus 17 anos. E no caso de Wagner, Wagner é o meu compositor preferido. Eu tenho aqui acho que umas 4 produções completas do Anel do Nibelungo. Eu conheço essa obra assim como a palma da minha mão. E eu fiquei realmente maravilhado que esta versão de Russell fosse publicada aqui no Brasil. Eu pensava que nunca iria ser. Então a Pipoca e Nanquim está realmente de parabéns. E a versão de Russell, à medida que eu ia lendo, foi uma maravilha, um encantamento. Digo isso como fã de ópera, não como fã de quadrinho. Aí é outra coisa. Por quê? Praticamente 100% do texto de Wagner, do Anel do Nibelungo, está ali nos desenhos de Russell. Russell simplesmente pegou o texto e fez desenhos para esse texto. Então, se você, por exemplo, está começando agora a ouvir o Anel do Nibelungo e por algum motivo, mesmo em épocas de internet como essa, não tenha o texto em português ou em espanhol ou em inglês, o que é difícil realmente, você não ter, né, em épocas como a de agora da internet, você pode comprar esta edição de Russell que você vai ter literalmente o libreto inteiro ou praticamente todo, né? São quase 90% do texto está ali, sem adaptação nenhuma. Há uns 10% que Russell realmente teve que adaptar, mas foi uma adaptação mínima, muito pouca, e na maioria das vezes ele saiu cortando alguns trechos. Mas enfim, você pode acompanhar o canto em alemão lendo o texto de Russell que está ali, que é o mesmo texto de Wagner, traduzido então no caso na edição brasileira, claro, para o português. Então você pode acompanhar a ópera através dessa publicação do Pipoca e Nanquim, da Pipoca e Nanquim, né? Da editora Pipoca e Nanquim. Então isto aí eu achei fantástico. À medida que eu ia lendo, gente, eu ia ouvindo a música, cara. Eu sei a entonação dos cantores ali, dos personagens, né? Então eu sei o momento que os personagens estão calados, está somente a orquestra mesmo. Então, pô, foi uma leitura assim, a nível de ópera, agradável. Agora, vamos à questão de Alex lendo o Anel do Nibelungo como quadrinho, enquanto quadrinho, como fã de quadrinho. Aí a minha opinião já é bastante, digamos, negativa. Eu vi algumas pessoas falando que compraram essa obra e criticaram negativamente. Quando eu li, quando eu comprei, eu vi que estas pessoas que criticaram negativamente, elas estavam com a razão. Não é um erro da Pipoca e Nanquim, não é um erro de Wagner, o erro é de Russell. A linguagem da ópera, ela se desenha na música. Então, é o tipo da coisa, né? Você vai adaptar uma mídia para outra, você tem que ter alguns, digamos, você tem que ter algumas normas para essa adaptação. Você não pode simplesmente pegar, por exemplo, um texto de uma ópera e jogar no formato de um quadrinho. Não é assim, tem que ter adaptação. A estrutura da ópera, o drama da ópera, o sentido e a coerência da ópera, ela se dá pela música. O texto é um acessório. Quando você tira o texto, quando você tira a música, aliás, do texto de uma ópera, o texto é irrisório muitas vezes. Não fala muita coisa, é um texto simples, é um texto às vezes infantil demais, sabe? Porque o principal meio articulador do drama, que dá sentido, que dá paixão, que dá emoção, é a música. Então, o que é que P. Greg Russell faz? Ele deveria ter adaptado
esse texto, a linguagem do quadrinho, a arte sequencial. Ele não faz isso. O que é que ele faz? Ele simplesmente desenha um quadro e coloca o texto no quadro. O texto de Wagner. Pronto. Não é uma adaptação. E não adianta ele no final vir com todo aquele esquema lá nos extras. O que é uma adaptação? O que é uma adaptação? É o que ele não faz. Nesta obra aqui ele não faz adaptação nenhuma. Então, quando eu vi esses vídeos em que esses youtubers que de quadrinhos leram a obra e não gostaram, eu vi que eles não gostaram porque realmente o texto de Wagner sem música é simplório, é banal algumas vezes. É tão simples que às vezes falta um sentido, a gente não sente um drama real, coisa que nós sentimos com a música. Aí sim, aquele mesmo texto ali eu posso testificar para vocês. Aquele mesmo texto cantado, com a harmonia de Wagner, com as melodias de Wagner, com os ritmos de Wagner, é outra coisa. Porque na ópera, o principal meio de articular o drama, de articular a história, de dar sentido aos personagens, está na música. No quadrinho está onde? Na arte sequencial. No que está entre um quadro e outro. Do que às vezes não é nem dito explicitamente pelo quadrinista. A fineza da arte sequencial, o envolvimento que nos causa a arte sequencial está exatamente neste fator estruturante. Já na ópera é a música. No cinema é o quadro a quadro, é a edição. Então, adaptar uma mídia para outra é adaptar uma linguagem para outra linguagem. E o que nós temos no Anel do Nibelungo de P. Greig Russell é um estupro do quadrinho pelo libreto, pelo texto de uma ópera. Então ele acaba. A minha opinião é que esta obra, enquanto libreto de Wagner, totalmente colocado ali, e pelos desenhos de P. Greig Russell, a minha opinião é 10. Agora, como arte sequencial, como algo que faz sentido, a texto e quadrinho gerando arte sequencial, isso aí não é cansativo. Foi cansativo, sabe? Eu tive que ler cantando. Eu tive que ler ouvindo a música na cabeça, não é? E Alex, o amante de ópera, gostou, mas Alex, o amante de quadrinho, já ficou meio assim. E quando esse Alex, o amante de quadrinho, ficou meio assim, foi que eu percebi que os outros youtubers que leem quadrinhos, mas que não gostam de ópera ou nunca ouviram ópera, não entendem essa questão da ópera ser basicamente música. É claro que a ópera é, como Wagner dizia, a reunião das artes. Você tem ópera, você tem texto, você tem iluminação, figurino, história, tem teatro, tem tudo isso aí, não é? Mas o principal meio articulador do drama na ópera, da profundidade dos personagens, é o compositor quem faz, é a música. Não tem como. Tirar a música de Mozart, de uma ópera de Mozart, não dá certo. Tirar a música de uma ópera de Wagner não dá certo também. Não tem, não existe. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre o texto falado apenas e o texto cantado. Eu vou pegar a tradução de Russell, vou pegar o libreto conforme está nessa edição de Russell aqui, da Pipoca e Nanquim. Veja, a segunda parte do Anel chama-se A Valquíria. O primeiro ato da Valquíria dura 60 minutos, 1 hora. Porém, você lê o primeiro ato da Valquíria aqui por Russell, você lê em 15 minutos. É só o texto ali. Há momentos em Wagner que os personagens estão inteiramente calados e só a música desenha seus sentimentos, seus olhares, as aproximações, digamos assim, os closes no olhar, os afastamentos, a panorâmica. É tudo pela música. À medida que a música vai se distanciando, à medida que a música vai ficando mais alta, mais volumosa, e os personagens se mexem, a gente vê o drama desenhado na música. Isto se perde 100% só com o libreto. Se perde. Mesmo que, às vezes, esse silêncio dos cantores, que é quando a orquestra fica sozinha, Russell coloque nos quadrinhos, porque há momentos, não é,
em Russell, que está apenas o desenho, sem palavra alguma, são nesses momentos onde a música está, né, tocando sozinha, sem os cantores, a música da orquestra. Mesmo assim, não dá para você imaginar todas as nuances que a música, um violino com uma flauta, depois entra um trombone, depois entra a percussão, aí a harpa vem. Não dá para você, é uma fineza harmônica, gente, muito grande. E isso se perde 100%. Claro. Então, para esse quadrinho ter sido 100% para mim, deveria ele ter esquecido a ópera de Wagner e ter adaptado a história de Wagner para a linguagem do quadrinho, que ele não fez. Aí eu vou mostrar agora para vocês aqui algumas páginas para vocês verem a diferença. Você pega, por exemplo, esta página aqui da Valkyria. É do primeiro ato. Eu li isso aqui em 1 minuto. Acho que qualquer um leu isso aqui em 1 minuto. É nada. É raso. E a música de Wagner, ela é lenta, gente. Ela vai criando uma atmosfera através da lentidão. É quase como se Wagner sempre compusesse em câmera lenta. É lento, é pesado, sabe? Porém é maravilhoso. Eu vou mostrar aqui várias cenas, a começar por esta, não é? Com a música. Olha a diferença com a música.
Agora pegamos um trecho aqui também da Valquíria. O final da Valquíria. Quando Wotan ele incendeia a rocha de Brynhild e chama Log, não é? E ele incendeia com seu fogo o lugar. Vejam agora o poder desta música. No final, quando as chamas se erguem, no desenho ali, Russell coloca Siegfried. E quando a música se ergue, quando Wotan para de cantar, que vem a música sozinha com os trombones e as trompas, né? Pam, 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 pam. Este tema é o tema do personagem Siegfried, que ainda não surgiu na ópera, vai surgir na parte seguinte, que leva o nome dele, Siegfried, né? Que se passa 16 anos depois, né, dos acontecimentos da Valquíria. E Russell até faz sentido, ele coloca o desenho ali de Siegfried por cima das chamas, e é exatamente o que está acontecendo na orquestra, né? Nesse momento até que faz sentido.
E, por fim, eu colocarei agora um trecho de Siegfried. O final do primeiro ato, a cena em que ele reforja a espada do pai dele. Por sinal, esse texto foi uma das partes que Russell mais adaptou.
Enfim, vocês percebem como é diferente o texto sozinho e o texto com a música? Faz sentido com a música. O personagem ganha vida com a música. Você pode até não ter gostado do estilo de Wagner. Aí é outra coisa. Mas a pujança, a força dramática, a violência da cena, a poesia da cena, isto está na música. Não está nesse textozinho simples aqui, que foi escrito pelo próprio Wagner. Mas Wagner não era nenhum poeta, né, nenhum Shakespeare. Ele pode ter sido um Shakespeare da música, aí é outra coisa. Né? Mas é como Beethoven. Beethoven não escreveu poesia, e se tivesse escrito seria uma bobagem. Beethoven é o compositor. O que importa de Beethoven é a música de Beethoven. O que importa de Wagner é a ópera de Wagner. A ópera enquanto reunião das artes, claro. Porém, estruturalmente falando, o que a estrutura é a música. Mesmo que tenha outras artes ali juntos, o que estrutura é a música. Quadrinho não é apenas texto e desenho. Há algo que estrutura o quadrinho, que é a arte sequencial. Né? O quadrinho não é somente mistura de texto e desenho. Do mesmo jeito, a ópera não é apenas mistura de artes. É a mistura de artes com a música penetrando cada uma dessas artes e dando sentido a elas. Então, é honrável esta publicação da editora Pipoca e Nanquim. Estou muito agradecido e comovido. Porém, o erro fatal foi a escolha de Russell em não adaptar realmente para a linguagem da arte sequencial o texto de Wagner. Ele retirou a música e com isso retirou a magia. Então esta é a minha opinião sobre esta edição aqui. Quem quiser comprar, eu sugiro que compre. Agora, vá ciente. Não é arte sequencial como você está esperando que seja. É algo que também não é uma ópera, claro, falta música, mas é uma versão do libreto de Wagner com quadrinhos ali, com desenhos. Mas é boa. É isso.